Olá, pessoal! Dando continuidade aos temas que a gente já conversou sobre tabelas, suas classificações, eu vou fazer uma breve revisão sobre algumas informações que a gente já falou e já vou fazendo um link com as novas informações que eu vou passando ao longo do vídeo. Vamos lá! Primeiro, a tabela periódica ela está para consulta, como a gente já conversou. No livro didático novo, ela é na página 48, mas para quem está com o livro didático antigo, é na página 98. Então, essa é a imagem do livro novo. A gente já falou sobre isso, já está, espero que claro para vocês, que a gente tem na tabela periódica algumas linhas, que a gente não chama de linha, a gente chama de períodos, mas o que eu quero reforçar com vocês é que quando eu vejo o período que um elemento está, ele vai ter relação entre o período e o número de camadas com elétrons que aquele elemento vai ter. Então, no meu exemplo aqui, um elemento no quinto período, então a gente vai em conta 1, 2, 3, 4, 5. Qualquer elemento que tiver aqui no quinto período, ele vai ter 5 camadas com elétrons, ou seja, se eu pego a eletrosfera desse átomo e eu pego todos os elétrons que ele tem, eu vou ter que distribuir esses elétrons nas camadas de acordo com a quantidade máxima de elétrons que eu consigo colocar dentro daquela camada. Então, a gente tem possibilidades da camada K até a camada Q, cada uma com a sua quantidade total. E no caso, todo elemento que tiver no quinto período, que foi o meu exemplo, ele vai ter até a quinta camada com elétron. Então, eu começo sempre da mais próxima do núcleo. Então, vai da camada K, L, M, N, O. Quem está no quinto período, 5 camadas, tem até a camada O. Quem estiver no sétimo período, tem todas as 7 camadas com elétrons, vai até a camada Q. E assim por diante. Outra relação que eu quero que vocês lembrem é com relação às famílias, que são as colunas na vertical. A gente tem 18 famílias no total, e uma informação importante que aparece nos livros e muita gente fica em dúvida é por que eu tenho 2 nomes para cada família. Esses nomes em vermelho são os nomes usados atualmente, então a gente diria que as famílias vão do número 1 até 18. Antigamente, inclusive em alguns livros vocês vão encontrar, que elas eram chamadas por esses nomes aqui de baixo, em azulzinho, 1A, 2A, 3B. Esse nome permanece no nosso livro só para informar que ele existia antigamente, mas na nossa classificação não é mais utilizado. Para a gente, só os números em vermelho. E a relação da família é o final do nome da família com o número de elétrons na camada de valência. E esse nome camada de valência é o nome dado quando eu quiser expressar a última camada de um elemento. Então, por exemplo, todo mundo que estiver na família 13, eu vejo o final do nome da família, então 3. Quer dizer que todo mundo que estiver nessa família 13 vai ter 3 elétrons na camada de valência, na última camada. Quando eu estiver distribuindo os elétrons dentro das camadas, a última camada que esse elétron precisar de ter elétrons, vai ter 3 elétrons lá dentro. Só que tem uma observação aqui, que essa regra é válida apenas para os elementos de transição. E explicando sobre elementos de transição e representativos, os elementos representativos são todos aqueles que seguem essa regra que eu acabei de falar, que é estar numa mesma família me mostra quantos elétrons esse elemento tem na camada de valência. Então, esses elementos representativos são as famílias 1, 2 e 13 até 18. Quem está na família 1 tem 1 elétron na camada de valência, na família 2 tem 2 elétrons na camada de valência, na família 16 tem 6 elétrons na camada de valência e por aí vai. E aqueles elementos que não seguem aquela regra, a gente chama de elementos de transição. E ele é o que sobrou da tabela periódica. Então, esse meio aqui, das famílias 3 até a família 12. E esses aqui também fazem parte, também são elementos de transição e vou explicar melhor agora. Já que a gente chama todos de elementos de transição da família 3 até a família 12, porque eles não têm não seguem essa regra de estar numa família e ter tantos elétrons na camada de valência, a gente tem um detalhe aqui, que a gente chama de elementos de transição interna, esse restante da tabela periódica. Então, eles não são períodos extras, a gente só tem 7 períodos, não são 9. E esses últimos
últimas linhas aqui, elas estão inclusas aqui dentro. E é por isso que a gente chama de elementos de transição, porque eles estão dentro das famílias 3 até a família 12, só que a gente dá o nome de transição interna, que eles estão guardadinhos aqui. Dentro dos elementos de transição interna, a gente tem dois nomes. O primeiro a gente chama de lantanídeos, que são esses elementos que estão guardados aqui dentro desse quadradinho aqui, que é na família 3, no período 6. Então, tá vendo que aqui dentro está escrito, vocês vão ver melhor no livro, que está escrito 57 a 71. Então, são os números atômicos do primeiro elemento dessa linha, e aqui, que o meu vídeo tampou, mas o último elemento dessa linha tem o número atômico de 71. E eles têm esse nome de lantanídeos porque é relacionado ao nome desse primeiro elemento de número atômico 57, que ele chama lantânio. E depois, o outro grupinho dos elementos de transição interna, a gente chama de actinídeos, que vão do número atômico 89 até o número atômico 103, essa última linha aqui. E eles têm esse nome de actinídeos por causa do primeiro elemento de número atômico 89, que é chamado de actínio. Continuando as classificações, a gente já falou sobre isso, inclusive a gente já desenhou uma prévia dessa tabela periódica, que a gente divide a tabela periódica de acordo com as cores que representam algum grupo de elementos. Então, esses elementos que estão presentes na cor verde, que inclui todos esses aqui, inclusive os elementos de transição interna, né, já que eles estão aqui dentro, a gente chama esses elementos de metais. E tem uma particularidade, porque o hidrogênio, ele está aqui, só que ele não é considerado um metal. Inclusive, em algumas tabelas periódicas, vocês vão ver o hidrogênio separado, como se ele estivesse num quadradinho aqui, separado da tabela periódica. Então, eu brinquei com vocês que ele é a ovelha negra da família. Ele está na família 1, mas ele não pertence a ela, ele não tem características parecidas com o restante da primeira tabela, da primeira família, e ele também não é considerado um metal, então ele é uma exceção. Ele é um grupo sozinho, só dele. Além disso, a gente tem também os elementos que a gente chama de ametais ou não metais, vocês vão ver os dois nomes. E esses são esses elementos coloridos aqui de amarelo, eles ficam do lado direito da tabela periódica. E o outro grupinho são esses aqui em azul, praticamente toda a família 18, que a gente chama de gases nobres. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Nossa primeira classificação vai ser sobre os metais, que são os grupinhos aqui em verde. Lembrando da exceção que o hidrogênio está aqui, mas ele não é considerado um metal, ele não faz parte da primeira família, ele está só ali, mas vive na vida, no mundo dele, não pertence a ninguém. De modo geral, os metais eles ficam do lado esquerdo. Opa, meu vídeo é invertido. Eles ficam do lado esquerdo e vai ser importante a gente lembrar isso quando a gente vai fazendo as ligações químicas. Então, falou em metal, lembra do lado esquerdo da tabela. E algumas características dizem respeito à maioria dos metais, mas isso não quer dizer que todos vão obedecer essas características. Então, de modo geral, os metais eles são bons condutores elétricos e térmicos. Condutor é aquele que faz a condução, ou seja, que consegue passar por esses átomos, por exemplo, a eletricidade. E também condutor térmico é aquele que conduz o calor. E aí vem os nossos clássicos elementos quando a gente pensa em metais. Então, por exemplo, o cobre, níquel, prata, ouro, esses são elementos que quando a gente falar em metais, a gente vai lembrar deles. E são excelentes condutores, tanto elétricos quanto térmicos. Outra característica dos metais é que eles são muito maleáveis. É possível você fazer tiras muito finas, ou melhor, chapas muito finas com esses metais, eles permanecem intactos. Além disso, eles são dúcteis, que é o nome para falar que é possível formar fios com esses elementos, também sem que eles se quebrem. E, de modo geral, metais têm elevados pontos de fusão e ponto de ebulição. Lembrando lá das nossas primeiras aulas, o ponto de fusão é a temperatura que um elemento precisa para passar do seu estado sólido para o estado líquido ou vice-versa, passar do estado líquido e voltar a solidificar. E ponto de ebulição é a temperatura que um elemento precisa atingir para passar do estado líquido para gasoso e vice-versa, de gasoso para líquido. Então, pensa
pensa nos nossos clássicos metais. Se você pega, por exemplo, a prata. É fácil você derreter a prata? Você passá-la do estado sólido para o estado líquido? Ou até pensando no estado líquido para o estado gasoso? Não. De modo geral, metais têm um elevado grau, tanto de ponto de fusão quanto de ebulição. De modo geral também, eles têm brilho metálico quando polido, então é importante a gente pensar nesse detalhe, porque se você pega a maioria desses metais na natureza, eles não têm brilho algum, eles precisam ser polidos para aparentar esse brilho característico de um metal. E geralmente eles são densos, se você calcular a densidade deles também é muito elevada. E digamos que praticamente todos são sólidos em CNTP. Isso é uma sigla para condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, se eu pegar esse elemento do jeito que ele se encontra na natureza, a 25 graus Celsius, que é o que a gente chama de condição normal de temperatura, e a pressão atmosférica de 1 atm, ou seja, uma pressão normal, todos eles vão se encontrar no estado sólido. Você vai encontrar todos esses elementos aqui sólidos, exceto o mercúrio, que é o Hg. Ele é o único elemento do tipo metal que é encontrado naturalmente na natureza, em condições normais de pressão e temperatura, no estado líquido. Todos os outros metais são encontrados no estado sólido. E agora uma parte importante que vai ser relevante quando a gente vai falando sobre ligações químicas, vão ser uma das próximas matérias, é que quando eu falo de metais, vocês vão ver que eles vão ter uma tendência. Isso quer dizer que não vão ser todos, mas que é mais provável, o mais esperado, é que os metais vão ter tendência a perder elétrons e formar cátions. Daqui a pouco eu vou explicar sobre algumas famílias e nós vamos voltar nesse detalhe de tendência a perder elétrons e formar cátions. A próxima classificação são os ametais, que também são chamados de não metais. E antigamente, vocês vão ver talvez em alguns livros, que a gente tinha uma subdivisão. Esses primeiros elementos aqui, eles eram chamados de semimetais. Só que a gente não usa essa classificação mais. Virou tudo isso aqui como ametais ou não metais. Aí sim, são sinônimos. E de modo geral, eu posso falar que os ametais, eles estão do lado direito da tabela periódica. Aqui, do lado direito da tabela periódica. Vai ser importante para a gente lembrar na hora das ligações químicas. E eles são praticamente o contrário dos metais. Já falei. Enquanto metais, eles eram normalmente bons condutores, tanto elétricos quanto térmicos, ametais não. É muito difícil eles serem condutores tanto de eletricidade quanto de calor. Eles também não são maleáveis, não formam chapas, e não são dúcteis, não formam fios. Além disso, ponto de fusão e ponto de ebulição são relativamente muito mais baixos. E eles são opacos, você pega os que estão em condições de temperatura normais e são sólidos, eles não têm nenhum brilho. E agora a gente tem representantes em todos os estados físicos em condições normais de temperaturas, não tem uma maioria. Eu diria que aqui a gente tem elementos no estado, naturalmente no estado gasoso, por exemplo, carbono, nitrogênio, oxigênio. A gente tem mais um elemento que é encontrado no estado líquido, que é o bromo. E a gente tem elementos sólidos, por exemplo, como astato, telúrio. Eles são encontrados no estado sólido, em condições normais de pressão e temperatura. E agora, também o contrário dos metais, os ametais agora, eles têm tendência a ganhar elétrons. Metais tinham tendência em perder elétrons, ametais têm tendência em ganhar. E a gente vai falar daqui a pouco melhor. E por fim, a gente tem nossa última classificação, que são os gases nobres. Eles são formados praticamente pela família 18, menos o último elemento, então ele faz parte dos metais. Eu deixei aqui só para relevar que não é a família 18 inteira. E a gente já conversou sobre isso, que gases nobres, eles já têm esse nome primeiro, porque todos estão no estado gasoso, você só vai encontrá-los em condições normais de temperatura no estado gasoso. E agora, eles têm um diferencial. Lembra quando a gente falou da relação entre família e número de elétrons na última camada? Todo mundo que está na família 18 deveria ter, eu olho o final da família, 8 elétrons na sua camada de valência, na sua última camada.
ou 2 no caso do hélio, que é uma exceção. E por que o hélio está na família 18, mas ele só tem 2 elétrons na última camada? Ele foge essa regra. Essa relação do hélio ser considerado um gás nobre quer dizer por causa das características dele. E o que leva a chamar um elemento de gás nobre é porque eles são altamente estáveis. O que é isso? Ele não reage com outro elemento, nem mesmo com outro gás nobre. Ele não faz nenhuma ligação química. Lembra que eu brinquei com vocês para falar sobre esses nobres que, na minha ideia, não sei se foi por isso que eles deram esse nome, mas que eu lembro nas aulas de história, que os nobres eram aqueles reis que ficavam lá nos seus castelos, não se misturavam com os pobres, não estavam nem aí para o restante. Então, assim, são os gases nobres. Eles estão lá no meio deles, não fazem ligação com ninguém, não se misturam nem com eles mesmos. E essa explicação sobre não reagir com outros elementos, ser altamente estáveis, que só acontece com o gás nobre, é justamente porque eles possuem essa camada de valência completa, com 8 ou com 2 elétrons. E quando eu falo camada de valência completa, pode parecer um pouco confuso, porque quando eu falo das camadas, a gente lembra que cada camada tem uma quantidade máxima de elétrons. Por exemplo, na camada K, que é a primeira, cabem 2 elétrons, na camada L cabem 8, na camada M cabem 18, por exemplo. O argônio, que ele está na terceira camada, no terceiro período, em que ele tem até a terceira camada com elétrons, ele tem 8 elétrons na última camada, já que ele está na família 18. Mas por que mesmo assim, já que ele tem até a terceira camada, que é a camada M, e a camada M cabem até 18 elétrons nessa última camada, por que mesmo assim eu diria que ele tem a última camada completa? Essa explicação ela vai vir melhor depois quando a gente vai falando sobre a distribuição dos elétrons dentro da camada, porque essa não é a única regra. Não é só ir colocando elétrons até chegar no limite. A gente tem subníveis, ou seja, dentro da camada eu tenho subdivisões. Então não se assustem quando a gente fala de camada de valência completa com 8 elétrons, que isso é sinônimo de estar com a camada de valência completa, e mesmo tendo camadas que comportam mais do que 8 elétrons. E com relação ao hélio, por que mesmo tendo só 2 elétrons, eu ainda digo que a camada de valência dele está completa? É porque se o hélio ele se localiza no primeiro período, que é dentro da camada K, só tem até a camada K com elétrons, e a camada K cabem no máximo 2 elétrons, se o hélio tem 2 elétrons no total, eu coloco esses 2 elétrons, ele vai completar a camada K. Então, ele é uma exceção da família 18, porque ele tem 2 elétrons na última camada, mas porque ele só tem 2 no total, então não tem como eu colocar mais. E se ele tem 2 elétrons nessa última camada e ela fica completa, ele também é considerado um gás nobre. Ele tem a camada de valência completa. E esse é o objetivo de todos os elementos na tabela periódica quando eles querem realizar uma ligação química. Eles querem ficar parecidos com gás nobre, ou seja, qualquer outro elemento que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada, ele quer chegar a ficar parecido com gás nobre e ter 8 elétrons na última camada. Ou algumas exceções querem ter 2 elétrons para ficar parecido com hélio, só os 2 primeiros elementos. Então esse é o objetivo, e a gente vai entender melhor sobre isso quando a gente vai falando de ligações químicas, mas agora, quando a gente for distribuir algumas famílias que ainda são importantes para a gente dar nomes específicos, nós vamos detalhar isso. E agora, a gente vai dar nomes para algumas famílias específicas. Então, a família número 1, além dela chamar família número 1, a gente também dá o nome de metais alcalinos. Nós vamos entender daqui a pouco esse nome. Lembrando que eu excluo o hidrogênio, porque ele está na família 1, mas ele não pertence a ela. Ele é a ovelha negra da família, só está ali porque não tinha onde mais colocar. Lembra que a gente falou que metais são normalmente aquela ideia que a gente tem, por exemplo, quando eu pego ouro, cobre, que são metais clássicos que a gente conhece, normalmente eles são metais mais duros. Só que isso não é uma regra para todos, é para a maioria.
No caso dos elementos que são os metais alcalinos da primeira família, eles já são mais macios. Se você pega alguns deles, por exemplo, o potássio, o sódio, eles são sólidos que você consegue quebrá-lo com a mão. E com isso, eles têm também uma baixa densidade, diferente do restante dos metais, que eram todos mais densos. Por causa disso também tem baixos pontos de fusão e ebulição, alguns deles reagem, sofrem explosão, mudam de temperatura com muita facilidade, e eles reagem facilmente com a água formando bases. Ainda não faz sentido eu falar para vocês o que é uma base, que vai ser um dos outros assuntos, mas é só para saber que eles recebem esse nome de metais alcalinos, porque outro nome para o tipo base é o que a gente chama de álcalis. Então, esse nome, metais alcalinos, é por isso, eles reagem muito facilmente. Quando eu coloco esses elementos em contato com a água, eles vão dar origem a um tipo de substância com característica básica, e esse nome é chamado também de álcalis. E para entender o que eu estou falando dessa reação muito rápida e muito fácil com a água, olha um exemplo. Isso aqui são sais de sódio, que é esse elemento aqui que está presente na primeira família. Quando eu coloco ele em contato com a água, não precisa de fazer mais nada. Só de colocar o sódio em contato com a água, ele já começa a ter essa reação. E nesse caso aqui é uma reação muito forte. Ele está liberando energia, libera calor. E ele também pode chegar até a combustão, em contato com os gases presentes na atmosfera. E não assustem quando eu falo sódio, por exemplo, a gente tem o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. Não é colocar o sal com água e ele vai ter esse problema, não. Aqui a gente está falando do sódio puro, o elemento sódio. E tá vendo que ele foge àquelas características que a gente comentou, de ser um elemento de metal, ser um elemento que tem brilho, que é duro. Aqui é totalmente diferente, justamente por isso. Nessa família, eles têm essas características que eu comentei aqui com vocês. E agora, falando especificamente sobre qual que é a tendência de acontecer, ou seja, o que a gente espera que seja feito com esses metais alcalinos, quando eles vão realizar uma ligação química, é que a maioria deles tem tendência em quê? Formar cátions, lembrando, eu formo um cátion quando eu adquiro carga positiva. E eu só adquiro carga positiva quando eu estou perdendo elétrons. Já que o elétron tem carga negativa, quanto mais elétrons eu perco, mais prótons eu vou ter. Se próton tem carga positiva e eu vou ter a mais prótons do que elétrons, eu vou ter prótons sobrando, então por isso ele perde elétrons e fica com carga positiva. E eu chamo essa tendência dele, de formar cátions monovalentes. Mono vem de um, e valente vem da palavra valência, que tem relacionado com a camada de valência dele. Traduzindo esse nome, formar cátions monovalentes, é porque esse elemento, quando ele vai realizar uma ligação química, ele vai ter tendência em perder elétrons. Quem perde fica com carga positiva. Por que todos eles da família 1, todos os metais alcalinos, têm essa tendência de formar cátions monovalentes, ficar com uma carga positiva? Porque todo mundo que está na primeira família, lembra da relação entre a família e a quantidade de elétrons na última camada? Todo mundo que está na primeira família tem um elétron na camada de valência. Então, para explicar melhor essa relação, vamos pegar um exemplo. Se eu pego o sódio, o Na, que ele tem número atômico 11. Esse número atômico 11 quer dizer que ele tem 11 prótons, e se ele está no seu estado normal, ainda não está fazendo nenhuma ligação química, eu também sei que ele vai ter 11 elétrons. E eu preciso colocar esses 11 elétrons nas camadas. Então, vamos imaginar aqui, eu coloquei um núcleo fictício, não desenhei a quantidade de prótons nem de nêutrons, então vamos imaginar as camadas na eletrosfera. Se ele vai ter, que eu preciso colocar nele 11 elétrons, eu vou começar para a camada mais próxima do núcleo, que é a camada K. E na camada K, ela cabe em um máximo de 2 elétrons. Então, eu vou colocar esses 2 elétrons aqui. Só que eu preciso colocar 11, eu só pus 2. Não cabem mais elétrons nessa camada, então eu vou passar para a próxima. A próxima camada é a camada L, cabem um total de 8 elétrons lá dentro. Eu preciso de 11, já pus 2, então posso pôr mais esses 8 possíveis aqui. Então 8, 9, 10 elétrons. Eu ainda não terminei, eu preciso de 11 elétrons.
Então, vou para mais uma camada. Essa próxima camada é a camada M. Cabem 18 elétrons nela. Só que eu preciso só de 11. Eu já coloquei 2, mais 8, 10. Eu vou colocar só mais um elétron na camada M. E assim eu consegui distribuir todos os elétrons possíveis para esse elemento, já que ele tem 11 elétrons. Lembrando que essa distribuição ela não é tão simples assim, ela tem várias regras que a gente vai aprender depois, mas para esses primeiros elementos aqui, até o terceiro período, quarto período, eu ainda consigo uma distribuição, fazer de forma simples assim. Então, por fim, eu cheguei na conclusão de que esse elemento sódio, que tem 11 elétrons, a distribuição, ou seja, como é que eu coloco esses elétrons lá dentro, ficou o seguinte. Eu coloquei 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L e mais um elétron na camada M. Então, 2 mais 8, 10, mais um, 11. E nesse caso, eu quero que esse elemento, quando eu for realizar uma ligação química, o objetivo de todo elemento, quando ele vai realizar uma ligação química, é ficar parecido com um gás nobre, que é ter 2 elétrons, se for o caso de algum elemento que estiver lá bem próximo do elemento hélio, mas para todos os outros restantes, o objetivo de um elemento ao realizar uma ligação química é ficar com 8 elétrons na última camada, que é parecido com os gases nobres, já que eles estão na família 18, tem 8 elétrons na última camada. Aí, pensando nesse sódio, ele só tem um elétron na última camada, ele quer ficar com 8. O que seria mais fácil para acontecer com ele? Vamos pensar nas possibilidades. Ele já tem 1, ele quer ficar com 8. Eu poderia vir aqui e adicionar para esse 1 elétron, eu poderia adicionar mais 8, mais 7 elétrons aqui nessa última camada dele, que era a M. Ainda cabem, né? Porque caberiam 18. Então, eu adicionaria mais um elétron, mais 7 elétrons, para ele ficar com 8. Então, na última camada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada M. Só que pensa o seguinte, ele sair recolhendo, pedindo para outros átomos mais 7 elétrons, é muito trabalho. Ele poderia fazer de uma forma diferente. Ao invés de ganhar elétrons, ele poderia simplesmente jogar esse 1 elétron para outro átomo. E quando ele doa um elétron, quando ele perde um elétron, sempre da última camada, da mais distante do núcleo, que é a camada de valência, se ele perdesse esse elétron, ele vai ter mais algum elétron nessa última camada? Não. Se ele não tem, essa última camada, que era a camada M, agora passa a ser a camada L. Já que na camada M eu não tenho mais nenhum elétron, a última camada, ou a camada de valência desse átomo agora, vai ser a camada L. E na camada L, quantos elétrons que ele tinha? O total de 8 elétrons. Então, a nova configuração eletrônica dele é que esse elemento continua com o número atômico de 11, só que agora ele perdeu um elétron. Todo mundo que perde um elétron, agora vai ter prótons sobrando, porque antes eram na mesma quantidade, ele tinha 11 prótons e 11 elétrons, agora ele só tem 10 elétrons, 8 na camada L e 2 na camada K. Então, 10 elétrons e 11 prótons. Ele perde um elétron e fica com uma carga positiva, porque eu vou ter um próton sobrando. E a distribuição eletrônica dele agora, em vez de 2 na camada K, 8 na camada L e 1 na camada M, ele perdeu esse 1 elétron e ficou agora com 2 elétrons na camada K e 8 na camada L. E é isso que eu quero dizer quando eu falo que se um elemento perde um elétron, ele fica com a camada de valência completa, nesse caso aqui, que só tinha um elétron na última camada. A última camada, ou melhor, a penúltima camada, agora passa a ser a última camada, passa a ser a camada de valência. E aí sim, eu posso dizer que esse elemento, ele está com a camada de valência completa, com 8 elétrons, ele virou um cátion com carga positiva mais 1, e eu chamo esse cátion de monovalente justamente por ele ter uma carga de mais 1. Então, é isso que eu quero dizer com todos os metais alcalinos, já que eles estão na família 1 e todos têm um elétron na última camada, eles vão ter tendências em formar cátions monovalentes, já que
a tendência deles é perder esse um elétron na última camada e ficar com a camada anterior completa. Essa é a explicação para esse nome todo, de cátions monovalentes. Agora, a próxima família, que também tem um nome específico, eles são chamados de metais alcalino-terrosos. Então, aqui só algumas fotos deles, para vocês pensarem que não é exatamente o que a gente tem na ideia sobre metais, igual cobre, ouro. Então, essas aqui são características de cada um deles. Por exemplo, magnésio, berílio, cálcio, rádio, que são todos presentes na família 2. Então, assim como a família 1 dos metais alcalinos, eles não são tão parecidos com os metais de costume, mas eles são um pouquinho mais resistentes do que os metais da primeira família e menos reagente. Lembra do sódio que eu coloco na água e ele já tem uma reação muito rápida com a água? Aqui eles reagem, mas nem tanto. Também tem baixa densidade, baixo ponto de fusão e ponto de ebulição. E agora a tendência é em formar cátions também, só que agora bivalentes, ou seja, com uma carga positiva de mais 2. E por que cátions bivalentes? Já que eles têm 2 elétrons na camada de valência, porque eles fazem parte da família 2, todo mundo que está na família 2 tem 2 elétrons na última camada, a tendência para eles, caso eles queiram realizar uma ligação química e ficar com 8 elétrons, é muito mais fácil eles perderem esses 2 elétrons do que ganhar 6. Ganhar 6 é muita coisa, ele vai ter que sair pedindo elétron para muitos átomos. Então, todo mundo que está na família 2 tem tendência a perder esses 2 elétrons para que na camada anterior, a penúltima camada, ela fique completa e com isso ele terá tendência em formar um cátion bivalente, porque ele vai perder 2 elétrons e ficar com uma carga positiva de mais 2. Agora, outras famílias importantes já são lá para o final. Passei para a família 16. A família 16 ela tem o nome de calcogênios, e esse nome, só de curiosidade, é porque quando eles formam ligações químicas, eles têm muita tendência em fazer reações com cobre, que tem esse nome no grego, que eu não me arrisco a falar, mas por isso que eles chamam calcogênios. Na família 16, eles vão ter tendência em formar ânions bivalentes. Por quê? Todo mundo que está na família 16, eu olho o final da família, eu sei que eles têm 6 elétrons na camada de valência. Quem já tem 6 elétrons na última camada e quer ficar parecido com um gás nobre, quer ficar com 8 elétrons, é mais fácil para ele perder esses 6 elétrons ou ganhar 2? Ganhar 2 é muito mais fácil, é só ele receber 2 elétrons. Então, quem recebe 2 elétrons está ganhando cargas negativas, vai ter elétrons a mais do que a quantidade de prótons, e por isso ele vira um ânion, porque quem fica com carga negativa é um ânion, e bivalente, porque quem tem 6 precisa ganhar mais 2 elétrons para ficar com 8. Então, família 16, que são os calcogênios, tendência em formar ânions bivalentes, porque eles vão ganhar 2 elétrons. E a família 17, que é chamada de halogênios, só de curiosidade também, eles têm esse nome porque eles formam compostos do tipo sais, que a gente vai entender mais para frente. E quem está na família 17, eles têm tendência a formar ânions também, só que agora monovalentes, ou seja, uma carga negativa. E por quê? Todo mundo que está na família 17 tem 7 elétrons na camada de valência, e se eles querem chegar a ter 8 elétrons, é mais fácil para eles perder os 7 elétrons ou ganhar só mais um. Muito mais fácil, ele simplesmente pedir algum outro elétron. Acrescenta com seu 7, fica com a camada de valência completa, parecido com um gás nobre. Então, para ele, a maior parte das reações, eles vão formar um ânion, vão ficar negativo, monovalente, porque vão precisar receber um elétron. Então, o que eu sempre deixo claro é que não adianta você ficar decorando. Ah, será que a família 17 é um ânion, é um cátion mono ou bivalente? Não decora, porque na hora que você precisar dessa informação, você pode dar um branco e esquecer tudo. Então, é pensar. Quem está na família 17, qual seria a tendência? Ah, quem está na 17 tem 7 elétrons na última camada. É muito mais fácil para ele chegar a 8, ganhar um elétron. Quem ganha um elétron, fica negativo. Quem fica negativo é um ânion. E quantos elétrons que ele precisou ganhar? Era só um? Então, monovalente. Então, não decora. Entenda o porquê
que a família 17 forma ânions monovalentes, por que a família 16 forma ânions bivalentes. Sem decoreba, entenda a justificativa. E então essa foi uma continuação das classificações da tabela periódica, agora já relacionando algumas famílias importantes com o início de ligações químicas, que vão ser um dos nossos próximos assuntos. Eu espero que tenha ficado claro. Sei que eu falo muito, às vezes eu falo até um pouquinho rápido, então se precisar, volta o vídeo, pausa. E eu diria para vocês fazerem essas anotações desses últimos slides no caderno de vocês, porque em sala normalmente a gente faria. Só que lembrando, eu não estou preocupada no sentido se você vai anotar ou não. O mais importante é que você entenda. Eu gostaria que você anotasse para que essas informações estejam à sua disposição, caso você tenha dúvida, mas o mais importante é que você entenda. E depois que você entendeu toda essa matéria, tirou suas dúvidas, pode realizar os exercícios dessa semana e, permanecendo qualquer dúvida, pode anotar, enviar junto com as suas respostas ou entrar em contato comigo pelo WhatsApp, Facebook, pelo Google Sala de Aula. Estou à disposição de vocês. Um abraço!